Na noite de 27 de maio de 2025, o Brasil testemunhou um daqueles momentos que param o tempo. Como uma onda inesperada que varre a costa sem aviso, uma simples postagem conjunta tomou conta das redes. Virgínia Fonseca e Zé Felipe anunciavam o fim de um casamento de 5 anos. Não houve lágrimas públicas. Não houve acusações. Apenas uma frase escrita com aparente serenidade. Decidimos que seremos amigos para cuidar dos nossos 3 filhos. Mas por trás daquela calmaria, havia um mar revolto. Virgínia, menina de alma inquieta nascida em 6 de abril de 1999, não era apenas uma influenciadora. Ela era um furacão digital, empresária de sucesso, rosto do SBT, a talismã de uma geração inteira. Já Zé Felipe, filho de uma linhagem musical poderosa, mantinha-se firme como pai, encerrando o ciclo amoroso com elegância. O mundo acreditava, era o fim de um capítulo, mas com maturidade, respeito e amor pelos filhos. Só que o destino, esse autor imprevisível, ainda reservava páginas dolorosas. No amanhecer de uma terça-feira comum, 11 de junho de 2025, o país acordou em estado de choque. Às 8h43, a Justiça Federal divulgava a sentença. Virgínia Fonseca estava oficialmente condenada. Era o desfecho de um processo que vinha ganhando atenção há meses, o caso CPI das Bets. A decisão, assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, cravava que Virgínia havia feito propaganda enganosa e favorecido um esquema de apostas ilegais. Não era só influência. Era o uso do carisma, da confiança, da conexão com milhões de seguidores, muitos deles jovens e vulneráveis, para promover algo sombrio. A mulher que inspirava tantas, agora estava no centro de um escândalo sem precedentes. As consequências foram brutais. Ela foi proibida de usar redes sociais por 1 ano. Parte de seus bens foi bloqueada. Contratos milionários foram suspensos. Mas o golpe mais duro veio quando o despacho determinou a perda temporária da guarda dos filhos, por exposição indevida, riscos emocionais e manipulação comercial da imagem das crianças. O silêncio de Virgínia foi ensurdecedor. Sumiu dos stories, do feed, dos holofotes. A mulher que compartilhava o café da manhã com o Brasil inteiro, agora desaparecia sem deixar rastros. Enquanto isso, Zé Felipe, amparado por Leonardo e os advogados da família, agia rápido. Entrou com pedido urgente de guarda exclusiva. Poucas horas depois, saía do fórum com os 3 filhos nos braços, envolto pelo tipo de silêncio que só quem está quebrado por dentro entende. E o país inteiro assistia. Sites de fofoca explodiam, podcasts comentavam a cada minuto, jornais se atropelavam para apurar os fatos. Um único nome dominava a conversa nacional: Virgínia Fonseca. Mas não era mais sobre influenciar moda ou beleza. Era sobre responsabilidade, ética e os limites do poder digital. A condenação abriu uma ferida coletiva. Marcas se afastaram, ações despencaram, contratos foram rasgados sem cerimônia. E, pela primeira vez, o Brasil enxergava com clareza: a fama não é escudo. Não mais. Naquele mesmo dia, por volta das 18 horas, uma nova imagem viralizou. Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, deixava às pressas uma reunião com advogados. Os olhos marejados, o semblante abatido, a dor estampada no rosto. Pouco depois, uma frase dita por Zé Felipe à própria mãe vazou para os bastidores da imprensa. Mãe, eu tentei de tudo. Mas agora é pelos meus filhos. A Virgínia não pode mais ficar perto deles do jeito que as coisas estão. Foi o estalo que faltava. A última peça do quebra-cabeça. Agora estava claro, a separação nunca foi apenas uma escolha racional. Havia dor. Havia medo. Havia uma tentativa desesperada de proteger o que mais importa, os filhos. A gota d'água. O receio de ver os nomes das crianças misturados a escândalos que manchariam suas vidas para sempre. E assim, em menos de 10 horas, a mulher mais influente do país viu tudo virar pó. O status, os contratos, o palco. Tudo desabou. Mas essa história não é só sobre queda. É sobre responsabilidade. É sobre os limites entre a vida real e a digital. É sobre o preço de cada escolha que fazemos. Porque por trás de cada curtida, de cada seguidor, existe um ser humano. E quando esquecemos disso, perdemos mais do que seguidores. Perdemos a nós mesmos. E agora eu te pergunto: será que estamos nos tornando reféns daquilo que construímos para inspirar os outros? Qual é o verdadeiro valor da influência, se ela não vem acompanhada de consciência? Se essa história mexeu com você,
Compartilhe nos comentários. O que você teria feito no lugar de Zé Felipe? A fama deve ter limite? Você acredita que Virgínia merece uma segunda chance? Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Enquanto o país inteiro tentava assimilar a sentença de um dos maiores escândalos digitais já registrados no Brasil, Zé Felipe tomava uma decisão definitiva: proteger a imagem dos filhos a qualquer custo, mesmo que isso significasse romper todo e qualquer contato com Virgínia, por tempo indeterminado. Era o tipo de decisão que um pai faz com o coração rasgado, mas com a consciência limpa. Já Leonardo, o patriarca da família, optou por um silêncio absoluto. Nenhuma declaração. Nenhuma imagem pública. Mas nos bastidores, foi ele quem moveu as peças com precisão cirúrgica. Na noite anterior à condenação, os melhores advogados do círculo familiar foram acionados, e o que parecia ser apenas um escândalo de internet, agora se tornava uma batalha jurídica de proporções nacionais. Enquanto isso, do outro lado do abismo emocional, Virgínia desaparecia do mundo. Segundo fontes próximas, ela estava em estado de choque, trancada no próprio quarto, recusando-se a comer, a falar, até mesmo chorar. Uma de suas amigas mais íntimas revelou: ela achava que ia passar. Como sempre passou. Um vídeo chorando, um pedido de desculpas e tudo voltava ao normal. Mas agora foi diferente. Agora, ela perdeu tudo. O público, a marca, os filhos, o chão. Nas redes sociais, um vazio que pesava mais do que 1000 palavras. O feed congelado. Os stories em branco. Os seguidores em silêncio, se perguntando: onde está a Virgínia? Na manhã do dia 12 de junho, os principais veículos de comunicação cravaram o título: o maior colapso de uma influenciadora brasileira. E não era exagero. A condenação não se limitou ao fórum. Ela explodiu o núcleo de um império. A Y-Pink, símbolo de empoderamento, empreendedorismo feminino e independência digital, entrou em colapso. 3 das maiores parceiras comerciais da marca suspenderam pagamentos. Uma delas, com sede em São Paulo, emitiu nota oficial: estamos reavaliando a parceria diante dos recentes acontecimentos jurídicos. No mundo dos negócios, os valores ruem mais rápido que os muros da reputação. Na sede da Y-Pink, o clima era fúnebre. Muitos funcionários chegaram vestidos de preto. Um gesto simbólico. Um luto silencioso por algo que, até ontem, era intocável. Dentro da empresa, o caos. Conselhos de ética exigiam o afastamento imediato de Virgínia. Alguns sugeriram, com pesar, que ela se afastasse da liderança. Mesmo que temporariamente. Isso a teria deixado ainda mais abalada. Enquanto o mundo desmoronava ao redor dela, Zé Felipe mantinha-se calado, mas firme. Em seu Instagram, apenas uma imagem: uma cruz branca sobre fundo neutro. Simples. Poderosa. Suficiente. Refugiado com os filhos no interior de Goiás, longe dos flashes, Zé se blindava. Amigos próximos disseram que ele recusava qualquer contato. Seu foco era um só: proteger o emocional das crianças, impedir que seus nomes fossem manchados por decisões que elas nunca tomaram. E Virgínia continuava desaparecida. Celular desligado. Nenhuma mensagem. Nenhuma movimentação. Nenhuma palavra sequer. E é aí que o silêncio passa a gritar. Será que ela está preparando uma volta épica? Ou, finalmente, entendeu que não se ganha todas as batalhas com um vídeo chorando no Instagram? Na manhã do dia 12 de junho, jornalistas em plantão aguardavam sinais de vida na porta da mansão da influenciadora. Mas o portão continuava fechado. Nenhuma entrega. Nenhum carro. Nenhuma sombra na varanda. Na sede da Y-Pink, o protocolo era rígido. Nada de entrevistas. Nada de declarações. Nada de postagens. Às 9h47, uma van de vidros escurecidos estacionou discretamente. Quem estava dentro? Ninguém sabia. Alguns apostaram em advogados. Outros, em um padre. Mas uma fonte garantiu: era uma terapeuta. Ela não está bem. Não consegue comer. Está tremendo. Enquanto isso, em Brasília, o nome de Virgínia Fonseca ecoava pelos corredores do Senado como símbolo de uma virada histórica. Parlamentares que participaram da CPI das Bets agora comemoravam. O que houve aqui foi justiça. E que sirva de lição a todos que acham que seguidor é sinônimo de imunidade. E você?
Está realmente preparado para o peso das escolhas que faz todos os dias? Vivemos em uma era onde o like é moeda, mas a responsabilidade é dívida. E mais cedo ou mais tarde, ela cobra. Essa não é só a história de uma influenciadora que caiu. É o retrato de uma sociedade que começa, aos poucos, a exigir mais do que filtros e frases prontas. É o aviso silencioso de que a fama não basta. O carisma não salva. O que salva são os princípios. O sol mal havia alcançado o topo do céu naquele 12 de junho, quando Zé Felipe, em silêncio absoluto, pegou os filhos e partiu. Às 10h20, foi visto entrando num jipe da família, acompanhado apenas de uma babá e um segurança. Nenhum assessor, nenhuma palavra. Apenas a proteção que um pai decidido oferece quando o mundo desmorona ao redor. Um repórter tentou se aproximar, mas foi rapidamente afastado. Questões de segurança, disseram. Mas o que estava em jogo ali era bem mais do que segurança física. Era o futuro emocional daquelas crianças. Enquanto isso, na casa de Leonardo, o movimento era outro. A estrutura familiar se fechava como um castelo em alerta. Poliana Rocha recebeu um padre da família. Uma figura discreta, mas com peso simbólico. Reuniões a portas trancadas ocorriam sem parar. Uma nova equipe jurídica estava sendo formada, dessa vez para conter algo maior, os danos à imagem pública da família como um todo. O nome Costa, até então sinônimo de estabilidade e carisma popular, agora aparecia em colunas de escândalo, ao lado de palavras como investigação, condenação e tutela. E do outro lado do caos, o vazio absoluto. Virgínia, aquela que nunca ficava em silêncio por mais de algumas horas, seguia desaparecida há mais de 30 horas. Nenhuma selfie. Nenhum comunicado. Nenhum story. A mulher mais exposta do país havia se tornado um fantasma. Mas então, às 12h03, aconteceu o que ninguém esperava. Sem aviso. Sem alarde. Sem filtro. Milhões de celulares vibraram ao mesmo tempo. Virgínia Fonseca tinha postado. Mas não era o que todos esperavam. Não era o vídeo com voz embargada. Não era um pedido de desculpas. Era apenas uma imagem. Uma foto desfocada, mostrando sua silhueta diante de uma janela fechada. De costas. Sem maquiagem. Sem legenda explicativa. Apenas uma frase. Se for para me calar, que seja orando. E então, a internet explodiu. Em 5 minutos, o post acumulava centenas de milhares de curtidas, compartilhamentos, principalmente, comentários de cobrança. Você enganou o povo. Fala a verdade, Virgínia. Perdeu os filhos e ainda posa de santa? Agora quer pagar de mártir? Entre um mar de críticas, seus fãs mais fiéis tentaram reagir. Criaram a hashtag Justiça por Virgínia, mas pela primeira vez, ela não subiu. O algoritmo parecia refletir o sentimento coletivo. O encanto havia quebrado. Nos bastidores da Y-Pink, o post causou pânico. Assessores jurídicos foram unânimes. Se ela quer se defender, que seja com o advogado. Esse post só piora tudo. Foi um erro. Um erro grave. Zé Felipe, ao ver a publicação, não disse uma palavra publicamente. Mas confidenciou a um amigo da fazenda. Eles são pequenos. Não vão entender o que a mãe está fazendo. E nem precisam entender. O fogo que estava começando a apagar, foi reaceso com gasolina. E então, veio o golpe mais inesperado de todos. Enquanto os fãs digeriam a publicação misteriosa, algo começou a acontecer. Silêncio. Mas não qualquer silêncio, um silêncio ensaiado. Estratégico. Nomes que sempre estiveram ao lado de Virgínia, aqueles rostos conhecidos dos stories, dos vlogs, das festas, das publis conjuntas, começaram a sumir discretamente. Uma amiga de longa data, que cresceu com ela no YouTube, apagou todas as fotos em que apareciam juntas. Nenhuma explicação. Apenas o vazio. Outros influenciadores começaram a cancelar eventos e compromissos. Marcas parceiras sumiram do feed. O apoio virou isolamento. Mas o que mais chocou o público foi o comportamento de duas amigas que, até dias atrás, chamavam Virgínia de irmã em público. Ambas pararam de segui-la no Instagram. E uma delas, em um story apagado minutos depois, escreveu: "Às vezes é melhor descobrir tarde, do que nunca." A frase não mencionava nomes. Mas não precisava.
Foi uma flecha disparada com precisão cirúrgica. E nesse ponto, a pergunta muda. Já não é mais sobre o que Virginia fez. É sobre quem ainda está disposto a ficar. Porque quando a luz se apaga, os sorrisos desaparecem, os stories cessam e os contratos se rompem. O que sobra? Sobra a verdade. Sobra o espelho. Sobra o que ninguém pode comprar: caráter. Essa história está longe de acabar. Mas talvez o que ela mais nos ensine é que nenhum império se sustenta apenas com engajamento. Nenhuma influência é eterna sem responsabilidade. E nenhuma lealdade sobrevive quando é movida apenas por conveniência. Os sites de fofoca não perdoaram. Prints tomaram conta da internet como cicatrizes digitais de uma reputação ferida. A cada clique, a imagem de Virginia Fonseca ia se fragmentando, como um espelho que, uma vez quebrado, jamais reflete do mesmo jeito. Enquanto ela enfrentava o maior vendaval de sua vida, a sensação era clara: ninguém parecia disposto a ficar ao lado dela. A Y-Pink emudeceu. A assessoria desapareceu. E nem mesmo os parentes mais próximos se manifestaram. Do outro lado do abismo, Zé Felipe mantinha o silêncio. Estava com os filhos, cercado de família, em um clima de paz e acolhimento. Não atacava. Não zombava. Mas também não estendia a mão. E para quem observava tudo de fora, uma pergunta ecoava com força: será que Virginia ainda tem alguém? Foi então que, num giro inesperado da trama, um novo elemento entrou na história, e veio de onde menos se esperava: da própria mãe. Margarete Serrão, mãe de Virginia, postou discretamente em um grupo fechado de apoio a mães influenciadoras no Facebook. A frase era curta. Quase um sussurro de dor. Estou acompanhando tudo com dor no peito. Conheço minha filha. Ela errou sim, mas é humana. Quem nunca tropeçou tentando vencer? Foi a primeira vez que alguém da família de Virginia se pronunciava desde a condenação. Um gesto de afeto materno, certo? Mas a internet não conhece compaixão. Em minutos, o print viralizou. Sites de fofoca transformaram a declaração num escândalo à parte. Mãe de Virginia admite: ela errou. E o que era para ser proteção, virou julgamento. Por que ela não está com a filha agora? Por que se pronunciar em grupos privados e não publicamente? Será que até a família quer se proteger? A pressão foi tanta que Margarete apagou a mensagem em menos de uma hora. Mas era tarde demais. A repercussão já tinha atravessado as barreiras da internet e chegado ao coração de Virginia. Segundo fontes próximas, ela ficou devastada. E teria desabafado com uma amiga. Até minha mãe está se justificando por mim. Não quero mais ouvir ninguém. Naquele momento, o silêncio deixou de ser estratégia. Virou fraqueza. Derrota. Desistência. E então, aquilo que parecia impossível finalmente aconteceu. Na tarde do dia 12 de junho de 2025, todos os perfis oficiais de Virginia Fonseca foram colocados em modo privado ou arquivados. Sem aviso. Sem vídeo. Sem texto de despedida. Simplesmente, desapareceu. A mulher que por anos transformou sua rotina em entretenimento, sua maternidade em influência, e sua imagem em império, agora se despedia do público sem se despedir. Fontes da equipe jurídica confirmaram. O desligamento foi uma recomendação da defesa. Uma medida para evitar que qualquer nova postagem pudesse ser usada contra ela no processo. Mas quem conhece Virginia sabe, essa saída não foi voluntária. Foi forçada. Foi estratégica. E, acima de tudo, foi dolorosa. Zé Felipe não comentou o sumiço. Mas postou uma imagem. Sorrindo, com os filhos no colo, envoltos pela luz de um fim de tarde no interior de Goiás. A legenda, breve e afiada como uma lâmina embainhada. A paz voltou. E assim, com uma foto desfocada. Uma legenda enigmática. E um silêncio cada vez mais ensurdecedor. Chegava ao fim o capítulo mais caótico da vida de Virginia Fonseca. Do estrelato absoluto. Ao cancelamento fulminante. Da imagem da mãe perfeita. À perda da guarda. Do topo das redes. Ao sumiço completo. Agora, uma nova pergunta atravessa a internet como um trovão silencioso. Ela vai voltar? Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa. Se voltar, o mundo não será mais o mesmo. E nem ela.